João, capítulo 6, versículo 25, a seguir, diz assim: E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Neste primeiro versículo, as pessoas pensam, que pode enganar Jesus. E dá um assim de ar de espanto. Mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Querendo dizer que está preocupado com ele, pensando que poderia enganá-lo, de dar uma de bajulador, e Jesus cair. E isso pode funcionar com nós, com nós, seres humanos, Homem, mortal, vaidoso, que gosta de ser paparicado. Mas com Jesus não. Jesus conhece nossas intenções, nossos pensamentos, nossas ações, Jesus, antes mesmo de nós perguntar, ele já sabe o que nós vamos perguntar. E ele já sabe a intenção que está lá dentro do coração nosso, da pergunta que nós vamos fazer. Então ele diz, e chegando no outro lado do mar, aqui Jesus tinha acabado de fazer o milagre dos pães lá, dos pães e dos peixes, Alimentou 5.000 pessoas, e essas pessoas olhou para ele e falou: rapaz, nós estamos no meio de um domínio romano, Roma está nos subjugando, nos tratando como escravo, nos colocando para trabalhar pesado, Não estamos tendo comida porque não estamos tendo tempo de zelar, das nossas famílias, do nosso gado, das nossas plantações, porque Roma está tomando tudo. Estava nesse modelo ali. Aí de repente um homem com 5 pães, e alguns peixinhos alimenta 5.000 pessoas a ponto de sobrar comida, Aí você imagina, esse povo deve estar ali comendo e pensando, de repente um conversa com o outro, fala: moço, esse homem tem que ser nosso rei. Olha para você ver, nós não vai precisar trabalhar mais nunca, porque nós vamos ter comida e bebida. Porque ele de pouca coisa, ele faz muita coisa, Você vê aí, ele tinha só 5 peixes, só 5 pães ali e um pouquinho de peixe. E ele só orou. E olha o tanto de gente que comeu com esses pães que ele fez. Pensando, comendo e conversando ali, E Jesus lá em cima do monte olhando e eu vendo o pensamento daquele povo, vendo a conversa deles, Jesus olhou, e se Jesus não sai dali naquele momento, eles tinham levado ele mesmo para fazer dele um rei, ou um prefeito, ou alguma coisa assim, Então Jesus despista todo mundo, com certeza dá uma ordem para os discípulos, porque os discípulos não iam abandoná-lo ali, Então Jesus sobe para o monte para orar. É capaz que Jesus falou para os discípulos: vou orar no monte, vocês podem ir atravessar, pode ir embora. Certo? Certo. Então Jesus sobe para orar, ninguém vê, porque Deus é Deus e ele só deixa ser percebido se ele quiser. Você pode ver que a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas isso já era um plano de Deus. De Jesus vir a esse mundo e os judeus não o aceitar. Porque devido à arrogância, devido à soberba de sempre querer ser o melhor. Apesar de que eles eram o melhor, sim, o melhor. Porque eles tinham, a promessa. Eles tinham a promessa. Eles tinham um templo, Um templo desenhado por Deus,
um templo, né, onde Deus descia naquele templo, um templo onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, que ia entrar naquele lugar, no Santo do Santo, ele tinha que ser preparado, não deveria ter pecado, né? E ele tinha que entrar ali. E ninguém mais podia entrar naquele lugar. Tanto é que esse sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo, né? Ele entrava, segundo os historiadores, amarrado, né? Amarrado, ou pela cintura, ou pelo pé, né? Provavelmente pela cintura, né? Porque e ali ele tinha sinos, né, no vestido dele, para que o lado de fora eles ouvissem que ele estava se movimentando, com o incenso ali balançando, oferecendo, né, oferecendo o sacrifício pelo povo. Enquanto tinha barulho, sinal de que Deus ainda não tinha matado o sacerdote, né? Tinha aceitado. Quando ele terminava o serviço, ele saía. E era aceito o sacrifício que ele tinha feito pelo povo. Só que Jesus veio, né, para pôr fim a essa liturgia, a esses sacrifícios, né, do cordeiro, de tantas outras coisas que era morto em lugar, né, da pessoa, né, pelo pecado que essa pessoa cometeu. Então ela tinha que oferecer, conforme o pecado, um animal. Agora, se fosse muito pobre, era farinha de trigo mesmo, farinha de cevada, azeite, porque Deus, né, nos trata conforme o que nós temos. Assim vale também para a nossa consciência, né? Se a pessoa não sabe o que está fazendo, comete um erro, e esse erro é pecado, mas ela não sabe, Deus trata ela de outra maneira. Agora, tem uma diferença, né? Existem pessoas que ofendem as coisas de Deus sem conhecer as coisas de Deus, né? Só que tem uma grande diferença nesse ponto aí. Porque a Bíblia diz que, como animais, né? É em Judas ou 1 Pedro, ele vai falar sobre isso. Como animais, né, pecam contra o Criador, né? Ofendem o Criador. Só que tem um porém, é levado em consideração. Mesmo que essa pessoa não saiba o que ela está fazendo, o crime que ela cometeu vai ter uma consequência. E é uma consequência pesada, porque ela está ofendendo o Criador. A pessoa que pôs ela nesse mundo, a pessoa que deu a ela o fôlego de vida, a pessoa que manteve ela viva. E de repente ela se vira contra o Criador e começa a ofendê-lo, pensando que tudo vai ficar por isso mesmo. Não fica. Não fica e não fica mesmo. Porque existem certos erros que não adianta ser inocente, né? Vai pagar. E é caro, né? Então nesse versículo aqui, 25, essas pessoas pensam que pode ludibriar Jesus. A Jesus, no 26, vai dizer assim: Jesus respondendo disse: na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Viu? Eles não falaram nada, mas Jesus já sabia a intenção deles. Então não adianta nós, como seres humanos, pensar, falar, não, eu vou naquela igreja, eu vou lá e vou receber o meu milagre. Você pode ir lá, mas Deus sabe a sua intenção. Deus sabe que muitas das vezes tu tá indo ali para receber o seu milagre, sim, mas não vai querer servir a Jesus, né?
você vai querer voltar para as práticas antigas. Aí em João, né, vai dizer assim, segunda epístola de João: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para gastar com vossos próprios deleites. Aí nessa hora você vai enquadrar aí: eu vou lá na igreja, vou receber meu milagre. Vai não. Não vai receber seu milagre. Não vai receber o seu livramento. Não vai receber sua cura. Porque Deus não se deixa enganar. Porque senão você vai, no seu subconsciente, você vai pensar: consegui enganar Deus. Eu falei que eu ia lá, fui mesmo, recebi e voltei pro mundão. Não, você não engana Deus. Você não engana Deus. Deus conhece nossos pensamentos, né? Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe o que nós estamos maquinando no nosso coração, planejando. Deus sabe. No 27 ele diz assim: ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, né? O que Jesus está dizendo aqui é que nós não venhamos a ficar preocupados só com essa vida, né? Eu quero comida. Eu quero roupa. Eu quero um carro novo. Eu quero uma casa. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí Deus vai dizer para o Senhor: trabalhai, não pela comida que perece. Tudo perece. O carro vai ficar velho, a casa vai ficar velha, né? Nós vamos ficar velhos. Nós vamos morrer. E o que nós temos que preocupar é com o quê? É com o que virá depois dessa vida. Porque Deus é o que importa para nós. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos criou. Ele pôs em nosso coração desejo. Pode prestar atenção numa coisa. Pode ser ateu, agnóstico, né? Ou quem acredita em Deus. Todos têm o mesmo sentimento de olhar para as estrelas e desejar ir lá, né? Desejar ir lá. Tem até um hino que diz, né? Acho que é o Voz da Verdade canta ele, mas é um hino da harpa, né? Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, né? Todos têm o desejo de ir lá. O agnóstico não sabe, né? Ele fala que quer ir nas estrelas, mas no fundo, o livro de Salmo vai falar sobre isso. Que essa pessoa deseja conhecer o céu. Mesmo assim, no subconsciente dela, né? Às vezes ela não pensa que é o céu, mas ela tem esse desejo dentro dela de conhecer a Deus, mesmo sem saber quem é Deus, mesmo sem conhecê-lo. Mas ela tem um desejo pelo universo, né? Então Jesus vai nos dizer: trabalhar não pela comida que perece. Nós temos que trabalhar preocupados, irmão. Viver a nossa vida preocupado com a nossa salvação, para que não venhamos a perder essa salvação. Porque só existe dois caminhos. A Bíblia é bem clara em dizer, Jesus foi bem claro ao dizer sobre isso. Ele disse que há dois caminhos. Um leva para o céu e outro leva para o inferno. E tem mais. Às vezes a pessoa pode dizer que o caminho do céu vai ser plano, vai ser limpo, vai ser
maravilhoso dia. Não. O caminho do céu é tomado por esforço. Abre mão do seu querer. Abrir mão do seu egoísmo. Abrir mão da sua vida. Abrir mão do seu desejo, né? Abrir mão de seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, né? Para sonhar os sonhos de Deus. Porque, por mais que possamos viver neste mundo, se vivermos 120 anos, é muito, né? Só que tem um porém. Depois que morrermos, aí é que começa, meu irmão. Porque aí somos eternos. Aliás, nós já nascemos eternos, né? Nós já somos eternos. Por quê? A partir do momento que você é gerado no óvulo, né? Foi gerado, foi concebido, começou a se formar no útero da sua mãe. Ali você já é eterno. Olha que grandeza esse Deus que nós serve. Surgiu a vida, já é eterno. Já é eterno. Ali, se aquela mulher perder aquele óvulo, né, que já foi fecundado ali, começou a gerar, perdeu. Ele já era uma vida. Ele já vai para o céu. Automaticamente estará no céu, né? Então, a partir do momento que somos concebidos, nós já somos uma vida. E essa vida já é eterna. Então, nós temos que nos preocupar com essa vida que levamos aqui nessa terra. Pois aqui nós compramos o passaporte que nos conduz para o céu. E se nós quisermos viver em um caminho largo, espaçoso, que eu posso tudo, porque uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo. Não cai nessa não, meu irmão. Não cai nessa não. Lembra de Judas. Judas foi escolhido por Jesus, hein? Foi batizado, andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, né? Viveu com Jesus. Mas deixou Satanás colocar a sementinha no coração dele, né? E aquela semente gerou o pecado. E esse pecado levou ele a cometer um pecado gravíssimo, de entregar a Jesus, né? A Bíblia nos dá esse alerta. A Bíblia nos dá esse alerta. Para que não venhamos nos desviar dos caminhos de Cristo. Porque uma vez que nós conhecemos esse caminho, conhecemos a Jesus, sabemos de tudo que Ele fez através da Bíblia, ou até mesmo particularmente conosco, né? Porque nosso Deus é um Deus vivo, que fala conosco, né? Então, se nós nos desviarmos desse caminho, a Bíblia nos dá um alerta. Nos dá um alerta. Essa conduta é muito perigosa. É muito perigosa. Não podemos nos apostatar da fé. Porque a pena para quem faz isso, ela é muito grave, né? Então venhamos a trabalhar por esse reino, né? Trabalhar por esse ide de Jesus, né? Que é o que está falando aqui no 27. Trabalhar e não pela comida que perece. É isso. Trabalharmos preocupado com as almas, né? Pregando o evangelho, levando a palavra. Sempre que tiver oportunidade, fale de Jesus. Pregue Jesus. Ensine como ser salvo, né? Que a Bíblia vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Essa é a maneira de se pregar o evangelho.
apontar a Jesus, né, como único e suficiente Salvador. Único e suficiente. Por quê? Não precisa de mais nada. Você não precisa de amuletos da sorte, né? Você não precisa de pagar pela sua salvação. Não precisa. A sua salvação já foi paga na cruz, né? Quando Jesus morreu ali pendurado, né? Ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, né? E nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Olha que grandeza, olha que coisa mais maravilhosa na vida do cristão. Somos filhos de Deus, né? Aí aqui no 28 eles disseram assim, o povo dizendo: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui é mais uma pergunta retórica desse povo, né? E disseram-lhe: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus estava mostrando o quê? Ah, Senhor, qual que é as obras de Deus? A obra de Deus sou eu, Jesus. E eles entenderam, eles não eram bobos. Esse povo eles é muito inteligente. Eles sabiam que Jesus estava falando dele. Aí o que eles vão pedir aqui? No 30, o que eles vão pedir? Presta atenção. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Olha só para você ter uma ideia. Eles tinham acabado de comer os pães. Que 5 pães e alguns peixinhos ali sustentou, tratou, né, de 5.000 homens. E ainda sobrou um punhado de cesto cheio de comida. E aqui eles estão pedindo um sinal. Por que eles estão pedindo esse sinal? É porque eles não querem mudança. Eles não querem sinal. Se Jesus fizesse um sinal ali, eles não iam acreditar. Por quê? Eles não queriam abrir mão de suas vidas pecaminosas, né? Que tinham já muitas, né, regras já colocadas dentro da igreja, que não condizia com a Bíblia. Que Jesus vai refutá-las todas mais na frente, né? Que ele vai recitar os mandamentos e acrescentar mais dureza nessas leis, né? E o que eles não queriam era justamente isso. Eles não queriam mudança. Eles queriam um pretexto, né? Eles queriam que Jesus fizesse o sinal, mas mesmo que Jesus fizesse, eles não iam acreditar. Porque no livro de Isaías vai dizer que Deus cegou aquele povo, né? Eles estavam cegos. Eles não iam crer mesmo, porque eles tinham acabado de ver um milagre. Um grande milagre, né? Os discípulos também tinham acabado de ver um milagre. Jesus andando sobre o mar. Aquele povo não perceberam isso, mas eles viram o milagre da comida. Disse-lhe Jesus, pois, aqui o 32, né? Jesus respondendo eles. Aqui o 31 eles falam assim: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, dá-nos sempre desse pão. Aqui Jesus estava falando dele próprio. Jesus é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida.
Aqui no 32 vai dizer assim, ó. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por que Jesus estava dizendo isso? A pessoa que está com Cristo, que entende o que é servir a Cristo, né? Ela não vai ter desejo, né, de ter outras coisas, sede de ganância pelo esse mundo, né? Fome de coisas deste mundo. Não, porque ela já é saciada por Cristo, né? Mesmo que ela sofra, mesmo que ela viva uma vida regrada, né? Somente com o básico do básico para viver, ela não vai sentir necessidade de nada, né? Ela não vai sentir necessidade de nada, porque Deus supre as nossas necessidades, né? Porque nós não esperamos apenas nessa vida. O nosso consolo é o céu. A Bíblia vai dizer, né, que se nós esperarmos, né, em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis, né? Esse, né, é o caráter do cristão. É não esperar apenas nessa vida. Que mesmo que eu sofra nessa terra, eu tenho em mente que eu vou para um lugar maravilhoso. Eu vou para um lugar onde as ruas são de ouro, né? As praças, coisa mais linda do mundo. Os muros de cristal. Não dá nem para imaginar, né? Quando você lê a descrição da Cidade Santa ali, no Apocalipse, é inimaginável, né, para nossa mente humana. A gente percebe que vai ser uma coisa gloriosa, magnífica, lindíssima. Lindíssima. E é a esperança que nós temos, né? Que é o que Jesus disse aqui, ó. Eu sou o pão da vida. É Ele que nos supre. É Ele que nos satisfaz. É Ele que nos mantém, né, saciado a nossa sede. Sede. A sede de tudo. Sede de justiça, né? Como Jesus mesmo disse. Ele nos sacia. Ele mata a nossa fome. A única coisa que pode né, matar a nossa fome espiritual, é Jesus. A partir do momento que você aceita Cristo, você vai perceber que você já não precisa mais de imagem, você não precisa mais de crucifixo, você já não precisa mais de certas práticas, né? De mandinga, essas coisas, de feitiçaria. Você não precisa disso, porque as suas coisas se resolvem simplesmente conversando com Deus. Você vai ter o livre acesso a Deus, conversar com Deus, Deus conversar contigo. E essa é a palavra que está nos falando através desses versículos que lemos, né? Onde Jesus quer mostrar, né, que Ele é tudo para nós. E que nós, ao aceitarmos, né, a Jesus Cristo, sermos batizados, né, já somos salvos. E essa salvação é apenas através do sangue de Jesus Cristo, né, que morreu na cruz do Calvário. Então que possamos estar meditando nessa palavra, né? Não pense que você pode manipular a Deus, porque não podemos. Deus está acima de tudo em nossas vidas. Deus está além. Ele sabe o que vamos pedir antes mesmo de pedirmos. Imagina isso. Antes mesmo de nós pedir, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Imagina isso. Não tem nem como nós, seres humanos, imaginar uma coisa assim, né? Porque Deus é tremendamente tremendo. E esse Deus nos quer do seu lado. E por isso Ele enviou a Jesus para morrer em uma cruz e nos dar este direito da salvação. Para que possamos ter esse direito, só basta fazer uma coisa: levantar as suas mãos, né, e dizer: Senhor Jesus,
Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra em minha vida, faz morada em mim, me guia e não me permita desviar mais de teus caminhos. Me ajuda, envia pessoas que possam me ajudar a manter neste caminho. Procure uma igreja, né? Procure uma igreja que vai te ajudar nessa caminhada. Porque temos que congregar, né? Que você, ao aceitar Jesus, você se transforma em uma brasa. E essa brasa, para se manter acesa, tem que estar junto com as outras brasas, né? Amém? Então é isso. Coloque Jesus na direção da sua vida. Coloque Jesus como o alvo, né? Como a coroa da sua vida. E não tire essa coroa para nada. Ande pensando em Cristo. Durma pensando em Cristo. Vá para o colégio pensando em Cristo. Vá para o trabalho pensando em Cristo. E nunca tire Jesus Cristo da sua mente. Leia a Bíblia e pratique as palavras de Jesus. E teremos, né? Fazendo isso, teremos o direito da salvação. Amém? Que Deus possa te abençoar e te conduzir para este caminho.